Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vindo e bem-vindes ao Sinapse CL desta night. Boa noite, César, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Robs, boa noite para nossa comunidade linda também, é isso aí, vamos lá. Rosa lhe cai muito bem. Gostou? Gostei. Que bom. Meninos vestem rosa, sim. Exato. Vamos chamar nosso convidado, que é o Michael França, coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER e também doutor em Economia e também colunista da Folha de São Paulo. Michael, que nome, que responsa, hein? Seja muito bem-vindo aqui ao Sinapse CL. Obrigado, Roberto. Obrigado, César. Para mim é um prazer enorme estar com vocês aqui para essa conversa. Ô, Michael, é uma honra te receber, meu irmão. Obrigado pelo carinho, viu? Vamos lá. Michael, queria começar falando sobre o seu livro, né? Números da discriminação racial. Queria saber o que motivou, né, e a escolha desse tema. Foi algum acontecimento específico? Bom, Roberta, esse livro surgiu de um trabalho que a gente tem feito no âmbito do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER já há cerca de 2 anos. A gente lançou, né, o núcleo há 2 anos e meio atrás, para ser mais específico, e desde então a gente tem feito uma série de trabalhos voltados para analisar a situação das desigualdades raciais, sociais e de gênero no Brasil. E nesse tempo, a gente tem gerado uma série de relatórios voltados para esse tema, e no começo desse ano a gente resolveu colocar todo esse aprendizado em uma linguagem mais acessível para a população em geral. Então, o que a gente fez foi não só transformar todo esse conhecimento prévio, que estava em relatórios, em um livro, mas também procurar avançar nas análises das séries de tempo. Muitos dos nossos estudos a gente estava olhando para o período recente, e no livro a gente fez uma análise mais histórica, pegando os últimos 40 anos de dados e mostrando como que estão as evoluções das paridades raciais no contexto brasileiro. Tá? Então, a nossa ideia central foi tentar democratizar esse conhecimento que a gente tem gerado, né, em uma abordagem mais empírica, uma abordagem mais com dados e fatos, e também, por trás de tudo isso também está uma ideia de que nas academias, né, do Brasil, na Universidade do Brasil, ainda falta, por exemplo, um manual voltado para análise empírica das questões raciais. Tá? Então, a gente tenta ter um pouco dessa lacuna também, ajudar pesquisadores tanto da economia quanto de várias outras áreas a olhar para a questão racial com uma abordagem mais empírica, com uma abordagem mais de dados e números. Tá? Ô, Michael, e o que você pode compartilhar com a gente nesse sentido? Eu sei que é muita coisa, né? A ideia não é trabalhar o livro inteiro aqui no programa, mesmo por conta do efeito de tempo que a gente tem aqui, mas o que você pode ressaltar entre as principais descobertas e conclusões desse material que você está publicando agora? Olha, César, eu acho que chama muita atenção a persistência das disparidades raciais ao longo do tempo. Tá? Então, eu como pesquisador da área, a gente estava olhando muito para o período contemporâneo, vendo essas disparidades raciais, né? Mas eu não imaginava que quando a gente começasse a olhar uma série histórica mais longa, a persistência ia estar tão acentuada. Tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para o mercado de trabalho e olha os últimos 40 anos, o que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente tira o que a gente chama de média não condicional, que é basicamente a diferença de salários entre brancos e negros, desde 2010, negros estão ganhando ali em torno de 50%, 45% a menos do que brancos, tá? Desde 2010. Mas isso é o que a gente chama de média não condicional, porque pega basicamente só uma diferença ali de médios entre brancos e negros. Mas a gente sabe, por exemplo, que negros estão em maior percentual na região norte e nordeste, onde que tem um custo de vida, né, relativamente mais baixo, um salário relativamente mais baixo, e brancos estão mais na região sul e sudeste, onde os salários são mais altos. Então, isso pode afetar a desigualdade racial.
Além disso, a gente sabe que, por exemplo, idade impacta nos salários, a gente sabe que gênero impacta nos salários, que educação também impacta, apesar de a gente ter uma convergência ao longo do tempo entre os anos de estudos, entre brancos e negros, negros ainda têm um nível um pouco menor de educação. Então, quando a gente controla para todos esses fatores, a gente tem o que a gente chama de média condicional, tá? E aí o que a gente encontra é basicamente o seguinte: quando a gente compara então indivíduos relativamente semelhantes produtivamente no mercado de trabalho, negros ganham em torno de 14,25% a menos do que branco. E isso está persistente nos últimos 40 anos. Ou seja, a gente está falando de um país que teve redemocratização, que teve governos da direita, teve governos da esquerda, e o gap racial, né, a desigualdade racial no mercado de trabalho permanece relativamente constante, em torno de 14,25%, quando a gente compara indivíduos relativamente parecidos. Esse número é pequeno, a gente já começa o livro fazendo uma pequena provocação, que é: imagina então se eu sou um indivíduo branco, pego esses 14,25% que eu ganho a mais e invisto em algum título de renda fixa. Depois de, a cada 5 anos, 6 anos, por exemplo, dependendo da rentabilidade da renda fixa, eu posso tirar um ano sabático, tá, de férias, que o patrimônio dos negros não vai alcançar o patrimônio dos brancos. Nossa. E, Michael, você está dizendo aí, então, que nas últimas 4 décadas, né, a desigualdade de renda entre negros e brancos continuou igual. E aí eu te pergunto, as políticas públicas têm falhado, então? Então, essa é uma boa pergunta, Roberta, porque, assim, uma das grandes conclusões que a gente tira do livro é basicamente essa: se a gente for realmente querer construir uma sociedade e equalizar as oportunidades entre brancos e negros, a gente tem que começar a repensar as nossas políticas públicas. Por quê? Porque se a gente olhar para o cenário racial, o que a gente percebe, por exemplo, é que você tem via democratização do ensino superior, via cotas, via todas essas políticas, a gente teve uma ascensão social de parcela da população negra e parcela da população desfavorecida. Dos brancos, por exemplo, eles vieram de uma situação mais favorecida, em ensino público, por exemplo, conseguiram ascender socialmente via universidades, via ensino superior. Mas quando a gente olha para a população, esse é um número muito pequeno, tá? É um percentual muito baixo da população, e a grande massa da população está ficando para trás, tá? Então, se a gente quiser realmente avançar como sociedade, a gente tem que parar de deixar essa população para trás. Então, quando a gente olha para a educação, por exemplo, a diferença em termos de aprendizado entre brancos e negros está ampliando ao longo do tempo. A gente não está conseguindo fechar o gap de aprendizado. Apesar de, por exemplo, a gente estar conseguindo fechar em termos de anos de estudo na escola, a gente não está conseguindo fechar em termos de aprendizado. Isso impacta muito a dinâmica econômica ao longo do tempo, porque a gente está num contexto em que o progresso tecnológico está destruindo aquelas ocupações de menor qualificação e aumentando o prêmio salarial das profissões com maior nível de escolaridade, tá? Então, o próprio progresso tecnológico pode afetar as paridades raciais ao longo do tempo, visto que no sistema educacional a gente não está conseguindo equalizar o aprendizado, por exemplo, entre brancos e negros. Então, quando a gente olha para várias dimensões, a gente não pode dizer assim que a gente está conseguindo criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, tá? Então, a gente tem que realmente repensar nossas políticas públicas se o objetivo de fato for incluir não só a população negra, quanto os mais favorecidos também. César, deixa eu só emendar rapidamente, Claro. porque faz parte dessa pergunta sobre políticas públicas. Eu queria entender com o Michael em relação ao sistema de cotas, a lei de cotas. Porque a gente viu um acesso maior da população negra nas universidades, mas talvez isso não se reflita no ensino médio e em outras graduações. Eu estou certa, Michael? É por aí ou não? Então, Roberto, essa pergunta é muito importante, porque assim, tanto a política, não só a política de cotas, mas a política de democratização do ensino superior, expansão de universidades,
permitiu com que parte da população que antes era o acesso ao ensino superior era uma coisa muito distante, né? Então, se eu for parar para pensar, Brasil, década de 90, início dos anos 2000, ensino superior basicamente era uma coisa só para elite. Tá? Era muito difícil você ver pessoas com origens favorecidas e negros nas universidades. Essa série de políticas de democratização do acesso ao ensino superior favoreceu com que essa população mais favorecida conseguisse passar por essa etapa de formação e ter ganhos, né, salariais e de rendimento vis-à-vis aqueles que não conseguiram. Tá? Então, foi uma política muito importante, tem causado rupturas interessantes no contexto brasileiro. Tá? Então, se eu pensar vários debates, várias narrativas novas que estão surgindo no cenário nacional, também é reflexo dessa ascensão social daqueles mais favorecidos. Uhum. Que antes, por exemplo, para o bem e para o mal, várias narrativas sociais e econômicas no Brasil era dominado pela elite. Tá? Era uma elite que ia para a universidade e era a elite que gerava meio que esse conhecimento e diversas narrativas sobre o quadro tanto social quanto econômico do Brasil. Agora a gente tem um conjunto de narrativas também vindo dessas pessoas com origens mais favorecidas e negros também, entrando no debate público quanto a diversas posições e trazendo novas perspectivas, que é muito saudável para a gente começar a pensar o Brasil em maior profundidade, tá? Mas a política de cotas, ela ela tem um impacto substancial em diversas estruturas socioeconômicas, mas quando a gente olha, é um percentual muito pequeno da população que consegue ascender ao ensino superior. Tá? E quando a gente olha, por exemplo, em termos absolutos, a desigualdade no ensino superior entre brancos e negros está ampliando. Tá? Em termos relativos está diminuindo, mas em termos absolutos está ampliando. Você tem mais matrículas de brancos do que negros no ensino superior. E quando a gente olha para o ensino médio, por exemplo, e para o ensino básico, em termos de aprendizado, como eu já comentei anteriormente, a gente não está fechando essa lacuna em termos de desempenho escolar. Tá? E, além disso, a gente também tem um país que tem uma evasão escolar muito alto entre os mais favorecidos e entre a população negra. Então, a gente tem que começar a mover a base também, o ensino básico, o ensino médio, para a gente conseguir construir um país mais próspero, para a gente conseguir ter efeitos lá na frente também. Perfeito, ótimo ponto. Entre outras medidas, por exemplo, se você pudesse apostar as tuas fichas com base nos dados empíricos, com base na tua pesquisa, com base no poder que ser doutor em teoria econômica te traz para pensar a questão racial no Brasil, o que você escolheria, cara? O que você acha que seria absolutamente fundamental para que a gente seja capaz de transformar o nosso modelo de sociabilidade e o nosso arranjo social, ainda que não seja no curto prazo, ainda que não seja em 5 anos, mas no tempo de 1 ou 2 gerações, Michael? César, eu acho muito importante a gente pensar em políticas integradas, de tal forma que propicia a população atingir suas potencialidades, por exemplo, e crescer no decorrer da vida. Tá? O que eu estou dizendo aqui? Então, por exemplo, a gente tem política de transferência de renda, Bolsa Família, que é uma coisa muito importante para a gente suavizar a pobreza ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente dá Bolsa Família para um conjunto de pessoas, mas esquece de dar saneamento básico, por exemplo. Ou a gente dá Bolsa Família e saneamento básico e esquece de dar uma educação de qualidade para aquelas pessoas. Se a gente não fazer as políticas públicas sociais de forma integrada, o que você vai fazer é com que essa população não consegue romper o que a gente chama de armadilha da pobreza. Tá? Para você atacar, de fato, a pobreza e gerar maior mobilidade social, o que a gente precisa no Brasil é mobilidade social. Tá? A gente tem... Muita gente fica preso na armadilha da pobreza, assim como tem muita gente que fica na armadilha da riqueza, né? Que você tem uma série de fatores que contribuem para quem nasce rico continue rico, quem nasce pobre continue pobre. Então, para essas pessoas que nascem pobres, você precisa dessa série de políticas integradas para ajudar ela a aumentar as chances dela ter mobilidade social no decorrer da vida.
Então, como eu disse, às vezes a gente vai e dá transferência de recurso via Bolsa Família, mas esquece de dar o saneamento básico. E a gente dá o saneamento básico, mas às vezes esquece uma coisa bem básica, que é, por exemplo, garantir os direitos reprodutivos nas periferias. Em muitas periferias do Brasil, você tem uma taxa de gravidez na adolescência muito alta, tá? O Brasil é um dos países da América Latina que tem a maior taxa de gravidez na adolescência, é uma taxa muito alta. E quando você olha, são meninas muito desfavorecidas, começa a ter filho ali em torno de 18 anos, 16 anos na periferia, às vezes tem 2, 3, 4 filhos, tá? Então, essa própria desigualdade, por exemplo, no acesso a métodos, né, reprodutivos, por exemplo, DIU, muitas pessoas da periferia não têm acesso, enquanto as mais escolarizadas têm. Isso pode ter um impacto brutal no desenvolvimento de muita gente em situação mais periférica. Então, voltando para a questão da armadilha da pobreza, você tem muitas pessoas periféricas, moram na favela, que tem filho relativamente cedo, isso tira tanto a moça quanto muitas vezes o rapaz da escola, isso aumenta, né, a desigualdade, porque você diminui a renda per capita ali do indivíduo, tá, do domicílio, a partir do momento que você tem mais gente dentro daquele domicílio, isso afeta as chances de mobilidade social, não só da mãe, quanto do pai, quanto da criança. Tá? Então, pensar, por exemplo, em direitos reprodutivos na periferia, também é lidar com a questão da desigualdade, da pobreza e da desigualdade racial. Mas quando a gente começa a conversar sobre isso, às vezes, tanto a esquerda quanto a direita não tem um debate muito aprofundado sobre essas coisas, porque no final do dia, no Brasil, muitas vezes a política pública não é para impactar a vida do cidadão, mas é só para ganhar votos. Michael, o que você pode nos trazer em relação à expectativa de vida? E se você puder fazer um recorte entre meninos negros e meninas negras, também vai ser bem interessante para a gente. Expectativa de vida, há cerca de 2 anos e meio atrás, a gente desenvolveu um índice Folha de equilíbrio racial, que a gente olhava no índice Folha basicamente 3 componentes. Um era acesso ao ensino superior, outro componente era as disparidades raciais entre os 10% mais ricos da população de cada estado, e o terceiro componente era a longevidade, para ver como que a população negra e a população branca envelheciam em cada estado, tá? Então a gente estava meio que comparando ali entre os 10% mais idosos de cada estado, o percentual de brancos e negros. E o que a gente percebeu era que o desequilíbrio racial não era tão acentuado em termos de longevidade, por essa metodologia que a gente usou. Mas, por outro lado, quando você olha ao longo do tempo, o desequilíbrio está ampliando, tá? Então, ou seja, nesse índice da Folha, o componente de longevidade foi o que mostrou menor desequilíbrio. Mas apesar de ter mostrado menor desequilíbrio, era um dos componentes que estava mais ampliando o desequilíbrio ao longo do tempo. Então, isso sintetizar, por exemplo, muitas coisas em relação à saúde da população negra ao longo do tempo e também relacionado à questão da vitimização da população negra, que tem ampliado ao longo do tempo, e no livro também a gente traz um capítulo só discutindo a questão da violência. Eu confesso que olhar para fazer esse recorte olhando só para meninos negros e meninas negras, a gente não fez ainda, tá? Em breve deve sair um relatório da gente sobre feminicídio, que tem umas coisas meio que assustadoras também nesse relatório, e sobre suicídio também. A gente já discutiu isso em algumas ocasiões aqui, que talvez exista um componente de misoginia que pese ainda mais sobre mulheres negras do que sobre homens negros, e não sei se é o caso, não tenho dado empírico para mostrar isso, mas seria um recorte talvez interessante para... Fala, Rô. Não, que a gente perde muitos meninos negros pela violência, né? E muitas meninas negras pelo feminicídio também, né? Mas eu realmente não tenho visibilidade da balança, né, em relação a esses dados. Por isso que eu perguntei para o Michael, porque
Não sei se podemos falar se hoje as mulheres falam mais sobre esse assunto e denunciam mais, mas o que a gente tem visto é um crescimento exponencial de feminicídio no Brasil. Né? E a gente também entende que jovens meninos negros morrem a todo minuto. Sim, mais expostos à violência urbana. São expostos à violência urbana, nas prisões, enfim, há toda uma cadeia desfavorável, né, ao homem negro também. Sim. Vamos. Fala, querido. Você quer complementar? Sim, gostaria de complementar, que é o seguinte, quando a gente olha para rendimentos, eu acho que tem uma coisa interessante, a gente também traz no livro e um gráfico, que é as mulheres brancas estão crescendo de forma significativa ao longo do tempo, a participação delas nos rendimentos, então é possível que daqui a alguns anos talvez já convirja os rendimentos das mulheres brancas em relação aos homens brancos, tá? Se eu não estou enganado, o número que a gente encontrou lá já estava em torno de 80% das mulheres brancas atingindo rendimento em comparação dos homens brancos. As mulheres negras é um grupo que estava mais atrás, sim, mas a gente percebe também que tem uma tangente bem inclinada, assim, uma inclinação muito interessante ao longo do tempo, e os homens negros estão estacionados nos últimos anos também, já faz um bom tempo que os homens negros estão estacionados, tá? Ou seja, se a gente continuar com essa dinâmica nos próximos anos, o que vai acontecer? As mulheres negras vão passar os homens negros em termos de rendimentos, e as mulheres brancas vão atingir os homens brancos, tá? Eu acho esses dados interessantes porque as mulheres, né, negras no Brasil, principalmente em relação ao feminismo negro no Brasil, acho que tem feito um trabalho fantástico, tá? Tem muita coisa para ser feita ainda, existe um trabalho árduo ainda para a gente avançar como sociedade, mas aparentemente todo esse trabalho que tem sido construído coletivamente pelas mulheres negras no Brasil, a gente já está presenciando em algumas variáveis socioeconômicas, tá? Daí a importância do trabalho que você faz, por exemplo, da tua militância, da tua luta. Aqui você tem um doutor em teoria econômica te dizendo que isso já se reflete através de dados empíricos. Notícia boa, muito boa, Michael, estimulante, inclusive, depois que perdemos a vaga no STF, mas tudo bem, esse é assunto para outro programa. Essa luta continua. Michael, vamos falar de desequilíbrio racial na política institucional, cara? A gente sabe que existe um desequilíbrio, enfim, no espectro político-ideológico inteiro, mas me corrija se eu estiver errado, eu acredito que esse desequilíbrio seja ainda mais agudo nas forças que se identificam à direita no espectro político-ideológico. É um tanto quanto óbvio isso, eu percebo pela tua reação facial. Você tem dados a respeito disso? Porque também existe muita desigualdade racial na própria esquerda, né? No que diz respeito, sobretudo, à participação de mulheres negras na política institucional. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, por favor. Ô César, esse ponto ele é bem interessante e tem um capítulo do livro que a gente também trata um pouco sobre isso. No ano passado a gente gerou 2 relatórios meio grandes, olhando para a desigualdade tanto racial quanto de gênero nas eleições brasileiras, que ajudou a causar bastante debate, né, sobre o assunto. E uma das coisas bem interessantes que a gente encontrou foi meio que assim, tem um lado positivo, que tanto mulheres quanto negros estão se lançando mais na política institucional. E nesse aspecto, o desequilíbrio em termos de candidatura da esquerda, ele é bem menor. Mas quando a gente olha para aqueles que são de fato eleitos, o desequilíbrio racial da esquerda é igual ao da direita. O desequilíbrio racial do PT foi igual ao do PSDB, para você ter ideia. E aí o que acontece? A direita acaba lançando menos candidatos negros, tá? Mas a taxa de sucesso de um candidato negro na direita é bem maior do que a taxa de sucesso de um candidato na esquerda. A esquerda lança mais candidatos, mas no final do dia não dão reais chances para aqueles candidatos se elegerem, em termos de distribuição de recursos, por exemplo, tá? Então, tem uma outra coisa também que vale a pena pensar, né, que é o perfil dos candidatos de direita e de esquerda.
Muitas vezes você tem muitos negros, né, da direita que acaba sendo um fantoche de determinados discursos. Muito Perfeito. interessante que o Michael falou, porque um dos impeditivos para você ter menos negros em campanhas é o dinheiro, né, César? Claro, Você tem que bancar a sua campanha. claro. Né? E aí vai ao encontro do que o Michael está dizendo, porque, pelo que eu entendi aqui, a estratégia da esquerda, da direita, por ter menos candidatos, ela consegue ser mais colaborativa nesse sentido, porque ela não precisa compartilhar entre várias pessoas essa candidatura, esse apoio que eu digo. Agora, tem que ter grana. E aí tem E aí já tem um gargalo muito grande. E tem um outro ponto que eu ressaltaria nesse debate, é que também os candidatos negros ou negras que saem pela direita são figuras que invariavelmente reforçam uma prática racista. São pessoas que estão dispostas, a gente viu vários exemplos, não diria nem na direita liberal. Agora, seguramente no bolsonarismo, os quadros negros envolvidos com o bolsonarismo são figuras que reforçam a estrutura da branquitude. Exatamente. Né? Mas de maneira aberta. Não é nem assim, é uma mensagem tácita aqui ou ali. É gente que diz abertamente que a luta antirracista é mimimi. A gente viu isso de uma maneira muito acentuada durante o próprio bolsonarismo. Pois é. Michael, algum dado te chocou nessa sua pesquisa, nesse seu estudo, que você falou, opa, achei que fosse diferente? Então, Roberta, eu acho que teve vários dados que chocaram. Eu acho que, assim, se tiver que resumir, eu acho que o grande choque é em relação à persistência das disparidades raciais e não só a persistência, quanto que a piora da lacuna racial em determinados contextos, tá? Isso choca porque a gente está falando de uma série relativamente longa, a gente está falando de 40 anos. A gente está falando, mais uma vez, de 40 anos de um país que teve uma série de políticas públicas, teve governos da direita e da esquerda, e eu esperaria que houvesse maior convergência em termos de resultados, e é uma coisa que a gente não está presenciando. Então, eu acho que o que esse nosso livro mais eu acho que destaca é meio que isso. Se a gente não começar a pensar políticas públicas que levem em consideração mais específica a agenda racial e a agenda de gênero, é possível que em determinadas dimensões, várias dimensões, a gente não tenha avanço. Porque acontece o seguinte, vamos tentar exemplificar aqui de uma outra forma, né? Então, pega o caso da China, por exemplo, tá? A China era um país relativamente pobre. Quando cresceu, vários grupos cresceram, mas a desigualdade ampliou, tá? Por que a desigualdade ampliou? Porque determinados grupos internos a um país vão ter determinadas vantagens e determinados grupos vão ter determinadas desvantagens. Então, toda vez que você gera uma oportunidade socioeconômica ali, aqueles grupos que têm desvantagens automaticamente vão ficar para trás inevitavelmente. Isso não só na China, como em vários outros países do mundo, que eram relativamente pobres no passado, ampliou a desigualdade, ampliou as oportunidades e vários grupos ficaram para trás. No contexto brasileiro, a gente já tem um país extremamente desigual, com baixa mobilidade social, e ainda tem parte da população vai pagar um custo do viés racial e outra parte vai pagar um custo do viés de gênero, e determinados grupos vão pagar o custo tanto do viés de gênero quanto do viés racial. Tá? Então, automaticamente, é natural que esses grupos ficam mais para trás ao longo do tempo. Então, quando a gente olha, por exemplo, a educação, não é por uma questão de competência que os pretos estão ficando mais para trás. Tá? É uma questão que os pretos vão pagar ao longo da vida um viés racial, além de, muitas vezes, um viés social, tá? De discriminação social e desigualdade socioeconômica. Então, se a gente não olhar com detalhe para esses grupos que são marginalizados, evidentemente eles vão ficar para trás, tá? Então, se a gente quiser começar a avançar como sociedade agora, a gente tem que olhar com maior cuidado a população que está marginalizada, porque senão a gente não vai conseguir combater a nossa pobreza, as nossas desigualdades, a gente vai continuar excluindo parte da população, tá? E isso faz com que a nossa prosperidade socioeconômica fique sempre
a gente nunca conseguiu atingir uma prosperidade socioeconômica, que tem um grupo muito grande que estão vivendo na margem da sociedade, não consegue se desenvolver, não adquire competência suficiente, fica abaixo do seu potencial, e quem perde é a sociedade como um todo. Uhum. Ao encontro disso, e eu já tive esse debate contigo, Hobbes, eu gostaria de ouvir de você, Michael. Eu honestamente tenho dúvida se a representatividade estética e cultural avança no sentido de colocar, por exemplo, pretos e pardos em posições de poder de fato. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo, por exemplo, atrizes, apresentadores, por exemplo, do Jornal Nacional, só para dar um único exemplo aqui, que são negros hoje, e eu não via isso, por exemplo, no meu tempo quando eu era criança, por exemplo. Isso não acontecia, você não tinha nenhum único apresentador negro no Jornal Nacional. Era Glória Maria e ponto final. Bom exemplo. Ok, talvez tinha a Glória, que foi a referência pioneira nesse sentido, mas isso era absolutamente incomum, para dizer o mínimo. E com base no teu trabalho, na tua experiência e na tua observação empírica, você acha que essa representatividade estética e cultural que a gente tem, por exemplo, ter negros hoje apresentando o Jornal Nacional, na bancada do Jornal Nacional, isso caminha para no período de 1, 2 ou 3 gerações que seja, para que a gente tenha negros que sejam donos de emissoras como a Rede Globo, por exemplo, e isso não esteja circunscrito à representatividade estética e cultural, que eu reconheço que é muito importante, mas como eu vejo, não é capaz de transformar significativamente o modelo de sociabilidade que a gente tem determinado, que traz um legado histórico e cultural de um modelo escravista do que foi Brasil Império, Brasil Colônia. Como é que você sente essa questão? Você acha que a gente sequer está caminhando para esse processo ou esse não é o caso? Então, César, esse ponto também é bem importante, porque ele conversa um pouco com um dos capítulos iniciais do nosso livro, que é a questão da quebra de estereótipos, né? Então, não é à toa que um dos capítulos iniciais do livro, no início da discriminação racial, a gente traz, por exemplo, dados sobre uma amostra realizada por universitários, universidades do Brasil, mostrando o quão estereótipos raciais ainda é acentuado estava acentuado entre estudantes universitários no ano de 2000. Uhum. Então, por exemplo, com a perspectiva de que negros eram mais atléticos, mais alegres ou mais musicais. Então, um exemplo clássico, assim, eu, por exemplo, todo Uber que eu pego, basicamente o pessoal me pergunta se eu sou músico ou se eu sou ator da Globo, né? Então, porque tem muito essa conotação ainda de estereótipos de associar negro com música, com artes e futebol, por exemplo, né? Então, quando você tem por exemplo, médica negra, quando você tem uma engenheira negra, isso ajuda a quebrar estereótipos, tá? Isso ajuda não só a população branca, quanto a população negra também começar a ver os negros de uma outra forma, ver que os negros conseguem performar bem em outras atividades, tá? Como isso também ajuda a geração de modelos sociais, tá? Então, por máximo que a gente pode ter, por exemplo, várias pessoas brancas, homens brancos fantásticos em várias áreas, se você ter uma pessoa negra nessas áreas, pode motivar muito mais a nossa juventude a ir para aquelas áreas do que um homem branco, tá? Então, tem outros impactos, outras externalidades que muitas vezes não são discutidas. A questão da representatividade não é só você levar a questão das vivências para determinada área. Tem esse outro papel que é de geração de modelos sociais também, quebras de estereótipos. Uhum. É claro que vivências distintas também é muito importante. A gente está falando de um país que inevitavelmente é dominada pela figura do homem branco de alta renda. Por máximo que esse homem branco de alta renda pode ser bem intencionado para realizar impactos sociais, parte deles, né, que eu acho que não é toda parte que é bem intencionada, mas Sim. vamos dizer assim, mesmo que você pegue essa parcela que seja bem intencionada, esse homem branco de alta renda pode ter alguns vieses, que é o viés de classe social,
o viés de gênero, tá? E o viés racial. E isso pode afetar, por exemplo, no desenho de uma política pública. Muitas políticas públicas, o sucesso ou fracasso estão nos detalhes. Então, você ter pessoas de outras origens, outras vivências, ajuda também não só na concepção de uma política pública, quanto na implementação e pode ampliar a eficácia. Tá? Então, grande parte considerável dos problemas de sucesso que a gente tem também é isso. Mesmo que a gente tivesse, por exemplo, fosse possível falar que em todos os espaços a gente tem uma figura de homem branco de alta renda extremamente bem intencionado, mesmo com boa intenção eles vão cometer muitos erros e esses erros vêm um pouco da vivência. Muito bom, César, mas eu acho que a gente caminha, viu? Assim, se eu puder responder também, adicionar aqui, claro. Eu acho que a gente caminha sim, mas são processos, né? Como você disse, só tinha a Glória Maria, hoje tem a Glória Maria mais 10, amanhã a Glória Maria mais 20, mais 30, né? Quando eu vou ao médico, por exemplo, eu sempre opto por uma mulher, sempre vou optar por uma mulher. Mas, assim, hoje eu também posso optar por uma mulher preta. Eu também não podia fazer isso lá atrás. Claro. Né? Então, eu acho que a gente... É um processo longo, que não começou em mim, não termina em nós, mas ele... Eu acho que tá ele acontecendo. Está acontecendo, eu vejo mesmo, assim... Né? A gente pode falar sobre o empreendedorismo, né? A própria Feira Preta. O que é a Feira Preta? Né? A maior feira da América Latina. Né? Enfim, quantos empreendedores tem ali? Acabou de acontecer a Expo Favela, assim... Né? São 16 milhões de pessoas que vivem nas periferias, né? Maior parte preta, né? Que tem uma renda, que está extrapolando, que está indo para o asfalto. Eu acho que tem um movimento chegando aí, acho que a gente faz parte desse movimento. Agora, de novo, não começou em mim e não vai terminar aqui, né? Claro. Muito Michael, bom. Vamos falar um pouquinho da sua coluna na Folha de São Paulo. Queria entender há quanto tempo você tem sua coluna, como é que você escolhe os temas... Como é que é o Michael colunista agora? Vai. Bom, Roberto, a coluna Folha, para mim, foi uma grande surpresa, na verdade, porque tentando contextualizar rapidinho, vocês e os ouvintes, quando eu estava saindo do doutorado, eu estava com basicamente outros planos para minha vida. Eu estava extremamente cansado, exausto de passar muitos anos estudando, e eu só... Estava pensando em fazer concurso em alguma federal, de preferência tivesse praia, para eu começar minha carreira de surfista. Aê! Exato. Comprar um sítio, ter uma vida relativamente tranquila. E aí eu comecei a fazer o meu pós-doc no INSPER, tinha a possibilidade de ir para fora do país também, preferi ficar aqui. E logo em seguida veio a pandemia, né, que aí fechou todos os concursos, e naquele momento eu resolvi escrever um texto para o Nexo, o jornal Nexo, trazendo evidências empíricas sobre questões de viés racial. Tá? Esse texto teve uma repercussão muito grande, e logo em seguida eu recebi o convite da Folha para escrever textos avulsos, e logo em seguida já veio o convite para eu virar colunista de jornal. Então foi uma coisa muito rápida, assim, que eu não imaginava nesse papel. Confesso que eu estou bastante feliz nesse papel, porque eu consigo trazer várias coisas que eu acho importante para o debate público nesse espaço. Eu trabalho bastante questões ligadas à agenda social, injustiças sociais, questões de gênero, questões raciais, e tento trazer uma perspectiva um pouco mais empírica. Eu tento trazer papers da academia em uma linguagem mais acessível para o leitor, e tem me surpreendido um pouco com a repercussão desse trabalho. Agora, em vários lugares que eu vou, o pessoal tende a me conhecer. Em Brasília, a repercussão está chegando até fora do país, é uma coisa interessante. Então, basicamente, acho que foi uma coisa inesperada, é uma coisa que eu tenho recebido bastante carinho dos leitores, é uma coisa que tem me deixado bastante feliz. Esse livro acaba sendo também um pouco de reflexo disso, de entender que o conhecimento acadêmico também precisa chegar a mais pessoas, a gente precisa, na academia, um pouco sair da nossa bolha e conversar com a população em geral. Ô, Michael, você tem interesse na política institucional, cara?
Eu comecei a comentar sobre isso ano passado, brincar com o pessoal que eu tinha interesse sim. Inclusive, tanto no final do ano passado quanto no começo desse ano, eu fui chamado para várias posições do governo, posições relativamente interessantes. Confesso que se aproximar um pouco mais de Brasília, da política institucional, entender um pouco a lógica um pouco mais de perto, eu fiquei bastante decepcionado. Claro. Me deu vontade de voltar para o plano inicial, que é... Ir pra praia, né? Pegar onda. Praia. Mas gente, então, e eu quero colocar isso para vocês dois. Esse é o problema. Porque a política institucional, ela tem essa capacidade incrível de afastar gente boa. As pessoas que percebem a dinâmica de funcionamento da política institucional e são sérias, tendem a não querer se envolver com isso. É porque é uma estrutura dura e eu não vou falar o resto da frase, você entende porque vai dar um pi aqui. Você entende o quanto nefasto isso também é? Porque aí você acaba tendo um conjunto de pessoas que não tem lá muito escrúpulo republicano, vamos dizer assim, para eufemizar a questão, e que acabam conduzindo os rumos do país, entende? Então, isso também é muito complicado. Mais do mesmo, né, César? Exato. É isso que acontece. Alguma chance de você mudar de ideia, Michael? A gente está querendo te convencer a mudar de ideia, Michael. Não, eu estou deixando as portas bem abertas. Eu recebi convite de alguns partidos para ir como candidato, mas como candidato eu acho que não seria um momento. Sim. Eventualmente, alguma posição como técnico, isso foi uma coisa que eu acho que eu conseguiria impactar a vida das pessoas, eu aceitaria, tá? Mas tem que ter algum sentido, tá? Então, para ser mais específico para você, eu venho de uma origem bem desfavorecida e, por exemplo, no mestrado eu já recebi várias ofertas do mercado financeiro, que eu trabalhava com precificação de ativos, que eu ia ganhar, por exemplo, em um mês, o que meu pai não ganha em 2 anos. Nossa, eu recusei. Recentemente eu tive ofertas para ir para fora do país, ganhar 5 vezes mais do que eu estou ganhando, e eu recusei. Então, para mim, tem que fazer uma coisa que tenha sentido, uma coisa que eu acho que eu vou causar algum impacto social, vou afetar a vida das pessoas, e não só por uma questão de ego. A gente entende, Michael. Olha, que papo bom, viu? Demais. É tão bom quando a gente traz dados, né? Porque a gente sai um pouco da teoria para o campo da prática e entende para onde está apontando o nosso futuro, né? Quais políticas públicas de fato são necessárias, quais foram e são eficazes, né? E outras que a gente não olha. E também dá uma tristeza, né? Porque em 4 décadas a gente vê que algumas coisas simplesmente estacionaram. Mas, de qualquer maneira, é um trabalho fundamental, Michael, fundamental, trazer sempre dados, enfim, eu acho que a gente tem materialidade, né? Palavrinha do César, materialidade sobre os assuntos e principalmente sobre a desigualdade racial do nosso amado Brasil. Obrigado, querido, pela tua competência, pela tua luta, pela tua coerência, sobretudo, nisso que você está propondo. A gente precisa demais do teu trabalho, siga firme. Obrigado por compartilhar hoje um pouquinho aqui com a gente, viu? Michael, vamos vender seu peixe. Qual é a periodicidade da sua coluna? Conta aí pra gente. Obrigado, pessoal, primeiramente pelo convite. Eu fiquei bastante feliz em participar com vocês desse espaço, ainda mais feliz pelas perguntas, por ter visto que também vocês olharam o livro, têm uma ideia do que está sendo discutido ali, tá? Porque às vezes as pessoas convidam a gente para falar e não tem muita dimensão do próprio trabalho. Dá para ver claramente que a pessoa não olhou nem para a obra, né? Está ali só por uma participação. Enfim, eu gostei bastante disso, de ver que vocês olharam a obra, gostei das perguntas de vocês também. E em relação à coluna na Folha, a frequência quinzenal, eu saio às terças-feiras no caderno de mercado. Tá? Apesar de ser caderno de mercado, eu trato, como eu já disse, de questões mais sociais. Boa. Bacana. Peixe vendido, uma boa noite para você, obrigada e volte mais aqui no Sinapse. Boa noite. Obrigado, Michael. Boa noite.
Bacana, Muito né? legal, muito legal. Tem que ter esse livro aí, porque ele ajuda a gente, né, na condução das conversas. Sim. É sempre bom a gente botar o pezinho no chão e falar, olha, mas na verdade não é bem isso que você imagina, né? Esse dado que ele trouxe também, essa informação sobre a desigualdade racial na esquerda e na direita, né? E a gente vai entendendo também os bastidores dessa história. E às vezes desmonta coisas que a gente mesmo pensa e que na verdade os dados, olha, não é bem assim e tal. Então existe toda uma materialidade, como você muito bem colocou, que deve ser considerada. Daí a importância de ter intelectuais, pensadores, pesquisadores como o Michael que fazem esse trabalho. Vamos lembrar todo mundo que tem online, aula online e aberta, marcada para domingo, dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite, com Eduardo Marinho e Eduardo Moreira. Quem que é Eduardo Marinho mesmo, César? O Eduardo Marinho é o filósofo das ruas, um baita pensador, um baita intelectual também, de fato. Gosto muito das reflexões dele. É uma maravilha, Rob, está imperdível isso aí, cara. Gente, é ao vivaço e online, dia 17, domingão, às 8 horas da noite. Garanta sua vaga em icl.com.br/sinapse. Lembrando da programação do ICL, que começa às 7 da manhã com Leandro Demore. E logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição. Este é o jornal mais tradicional da casa. É isso aí. Conto com a sua audiência, porque às 7h30 da noite estamos aqui. Cá estamos. Trazendo convidados e temas especiais para sinapsar com vocês. É isso aí. Beijo. Até amanhã. Fiquem bem. Tchau, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.